Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes, todos aqueles que nos assistem. É um prazer sempre estar aqui. Bom, vereador, não tivemos sessão na segunda-feira, meio por causa de manifestantes. Hoje, mais uma vez, com vários apitos, né? Um apitaço, né? Eu descobri também que é fácil encerrar a sessão, é só comprar uma dúzia de apitos. E já está resolvido. O que o senhor está achando de tudo isso? Na verdade, eu vejo que tem, óbvio, um problema aí causado pelo governo junto ao vereador Brinquinho. Acho que o que foi feito com ele é um desrespeito, né, Pedro? Sim. Então tá na cara que foi uma orientação de alguém do governo para pedir que a Polícia Civil fosse até a casa dele, sabia-se que era ele, e fora, o vereador não entrou no colégio, o vereador estava na rua, fazendo uma filmagem comparando a segurança que tem nas escolas privadas de ensino com o que ele deseja que seja correto nas escolas públicas. Que mal tem nisso? Absolutamente nenhum. Cá entre nós, qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer cidadão. Sim, sim. E fora, o prefeito também sempre foi muito marcado por uma questão de não permitir que se misture questões políticas com as questões familiares, né? Então, eu acho que nisso ele está correto, eu acho que política é política, questão familiar é outra, não deve se atingir ninguém através de seus familiares. Acho que as questões têm que ser resolvidas entre os entes políticos, os atores políticos, né? Mas me causou estranheza essa atitude de expor dessa forma o vereador Maurício Brinquinho, que está fazendo a sua função fiscalizando. Eu já tinha achado estranho num processo que o prefeito moveu contra a minha pessoa, que ele deu endereço, você até relata, ele deu endereço pessoal da minha casa, particular da minha casa, que é uma exposição desnecessária, né? Ele poderia ter colocado da Câmara, que é meu local de trabalho, não teria problema nenhum, mas preferiu expor o meu endereço, embora eu não escondo onde eu moro no Cocaia desde 2 meses de idade, mas eu achei desnecessário. Então acho que o prefeito está se contradizendo aí, ele que zela e preza tanto por separar as questões da política das questões familiares, acho que errou comprando essa briga com o Maurício Brinquinho, e está aí o impasse colocado, né? Só me dá uma parte. Produção, aquele vídeo do vereador Brinquinho está no ponto? Então vamos ver o que o vereador Brinquinho fez. Vamos lá, roda aí. Você acha justo que só em escolas onde você tem uma mensalidade cara, escolas particulares, tenha segurança? Tenha equipamentos de segurança? Tenham pessoas para cuidar dessa segurança? Tenha mais. Lombadas na rua, frente à escola, farol, né? Farol, lombada. Então, você acha justo isso? Eu acho que tem que ter em todas as escolas. Nós estamos num bairro nobre aqui, onde tem uma escola particular, por coincidência é da família do prefeito, e tá tudo certinho, tá maravilhoso. Eles têm segurança na porta, eles têm a lombada, eles têm, né, o farol, né? E não acho que isso está errado não, mas eu acho que todos têm que ter o mesmo direito. Nós vamos passar agora em algumas escolas da cidade, né, que não tem nada disso. E o projeto de lei que eu tenho, que o prefeito vetou, e agora entrou com um processo contra esse projeto, estava discutindo sobre tudo isso, para ter essas mesmas garantias. A mesma garantia que um pai tem quando ele paga uma mensalidade cara numa escola, tá? O município também tem que ter. O pai que tem que deixar o filho na escola pública também tem que ter. E essa responsabilidade o prefeito tinha que ter de qualquer forma. Que ele vem de uma família que tem escola particular. Eles fazem isso na escola deles, estão certos. Mas e qual que é o compromisso do prefeito com o restante da cidade? Com nossas crianças, nossos jovens e adolescentes? Vocês vão ver agora. Tá aí, não vi nada demais no vídeo, o senhor viu alguma coisa demais? Não, nada agressivo, está pontuando uma situação, fazendo um comparativo, como você disse, qualquer cidadão poderia fazê-lo. Me causou muita estranheza, eu acho péssimo transformar a política num palco de ações policiais. Eu acho que isso faz mal para toda a sociedade. Eu queria entender baseado em que os policiais civis foram na casa do vereador Brinquinho. Qual é a justificativa? Causou estranheza também. Qual é a justificativa? Estranho, hein? Muito estranho. Está parecendo aquele tempo de coronéis, onde se podia tudo. Tere Eduardo, bem isso mesmo. Coronéis, delegados. 18 horas e 31 minutos.
Vereador Edmilson, o senhor foi o primeiro a questionar a Secretaria de Fazenda, né? Sim. Finanças, Fazenda, como queiram. E eu recebi agora há pouco informações, não sei, a fonte é muito boa, me dizendo o seguinte, que chamaram, tinha um concurso aberto, né? Chamaram vários inspetores fiscais novos e eles já se mandaram da secretaria. O clima lá é horrível. Existia uma expectativa, Pedro, de contratar mais de 100 inspetores fiscais. Já foram chamados agora 146. De todos esses, pouco mais de 20 ficaram. Então, Agora, semana passada teve um pedido de exoneração. Teve um que foi nomeado num cargo comissionado sem ser consultado. Então, ou seja, um dos novatos, apareceu o nome dele no Diário Oficial para dirigir uma divisão lá, comandar uma divisão, e ele imediatamente, ele nem comunicou o secretário, ele foi direto no RH. Para dizer, olha, tira meu nome. Eu não pedi isso, não. Não quero isso, não. Por quê? Porque existe um clima péssimo na secretaria, um clima de desconfiança, um clima onde se sabe de muita coisa acontecendo de forma errada, e esses diretores estão saindo. Existe uma outra questão, são duas questões. Essa insegurança que eles sentem, esses profissionais que trabalham como fiscais, Pedro, quase que a totalidade são pessoas que prestam concurso, vários concursos. Então eles ficam disputando vagas ali para ter uma boa colocação. Me chegou o conhecimento de um que estava aqui na prefeitura passando por esse desgaste para ganhar R$6.000, que não é um salário ruim na média do que o povo recebe, porém na função é muito baixo. Ele passou num outro concurso para ganhar 30 e obviamente saiu daqui para ficar exposto por 6, foi ganhar 30 em outro lugar. E nós temos diversos outros que estão indo na mesma linha, não estão ficando porque existe um clima ruim dentro da secretaria, as pessoas estão com medo, Pedro, de assinar alguma coisa lá. Elas têm medo de se envolverem com coisas erradas. Então, não querem ficar, estão saindo, e tem a questão salarial também que impacta muito. Essa minha fonte me disse hoje que acho que amanhã completa 4 meses de afastamento do pessoal, de inspetores e cadastradores, né? Sim, sim. E parece, eu não sei, parece que foram 40 pessoas afastadas e somente uma sindicância foi aberta. Exatamente, não tem conduta individualizada, que é o que eu venho batendo. Para você afastar qualquer pessoa de qualquer função, eu preciso dizer para a pessoa qual que é a conduta dela, até para que ela possa fazer sua defesa. Estamos vivendo um período de exceção na Secretaria de Fazenda, onde não se tem conduta individualizada, onde se afasta, se joga o nome das pessoas na lama, ou seja, um absurdo, um total absurdo que está acontecendo lá. E curioso, Pedro, que depois de tudo isso, foi enviado pelo prefeito um projeto para a Câmara Municipal para centralizar os poderes dos recursos e de outras ações na Secretaria de forma monocrática na mão do secretário. Do Ibrahim. Então, ou seja, se alguém tinha dúvida de quem é forte nesse governo, acho que as dúvidas vão acabando, né? Sempre quem tem o dinheiro é forte, né? Geralmente. Então, ou seja, um verdadeiro absurdo que está ocorrendo lá, e infelizmente a gente tem buscado medidas judiciais, não temos obtido êxito, mas eu quero dar o meu testemunho aqui de que existe muita gente ali que está sendo afastada de forma injusta, muita gente inclusive que lutou e batalhou contra esses absurdos que nós temos lá na Secretaria de Fazenda. Então, eu queria deixar registrado aqui esse meu testemunho, e espero que justiça seja feita, mas não a justiça a partir de uma ótica de prejudicar aqueles que a gente discorda, que a gente tem discordância, que é o que está acontecendo lá. O secretário Ibrahim me lembrou aquele livro, O Processo, de Kafka, né? Exatamente. Eu estou sendo acusado do quê? Um cidadão que é acusado pelo Estado, ele não sabe do quê, porque... Sim, mas está sendo acusado. E como é que você consegue se defender se você não sabe o que estão dizendo que você supostamente fez? Então, seja um verdadeiro absurdo. Isso aí só coloca a nossa cidade num patamar muito ruim, né? A Teresa Barbosa sempre espirituosa. Voltamos à Inquisição, espanhola ou portuguesa? A espanhola foi terrível, né? Daqui a pouco acho que vão queimar as pessoas lá na porta da secretaria, né? Queimar vivo. Outro dia expulsaram um advogado de uma grande construtora lá, né? Foi um bafafá na secretaria.
4 viaturas da GCM, 2 motos, um advogado. O advogado era bravo, hein? Se expulsaram é porque ele entrou. Se Ele ele entrou, ele foi fazer alguma coisa lá, né, Pedro? Ele queria ver o processo dele. Aí não conseguiu. Não. Inclusive, vereador, me falaram que há 5 GCMs de prontidão todo dia agora na Secretaria de Fazenda, na teoria dando segurança aos processos. Mas eu acho que estão lá para dar segurança ao secretário. Pedro, os nossos requerimentos de informação estão passando, nós estamos judicializando vários. A gente pergunta uma coisa, é respondido outra, não são respondidos. Outro dia eu perguntei, fiz um requerimento de informação perguntando como que estava sendo gasto a verba de publicidade. E me estranhou lá, me chamou um gasto, me chamou a atenção um gasto de por volta de 6 ou 7 milhões de reais. E eu quero saber. Quem recebeu, por que recebeu, qual serviço foi prestado. Sabe qual foi a resposta que me deram? Que está no portal da transparência. Não. Aí eu fui no portal da transparência, Pedro. Não está. Lógico que não. Então, ou seja, agora eu voltei de novo. Se eu não conseguir na via normal, eu vou judicializar, porque eu quero saber nome, CPF, serviço prestado e como e onde foi prestado de cada um que recebeu o recurso Por público. coincidência ou não, eu vi desde ontem à noite vários bajuladores aí do Alcaide, burgomestre, publicando o Ratinho. O senhor viu? Não vi, não vi. O Ratinho falando maravilhas de Guarulhos, sabe? O Jabaculê, bem. Ah, entendi. Entendeu? Sabe? Daqui a pouco até aquele que foi demitido vai aparecer por aquele Siqueira Júnior, foi demitido. Daqui a pouco vão contratar o Siqueira Júnior lá de Manaus. Lá de Manaus para poder fazer defesa. Então é vergonhoso, é um absurdo, isso não é dinheiro privado, não é dinheiro particular. Até numa empresa privada, você tem regras de gasto. Se você tem sócio, se você tem acionistas, você é obrigado a dar publicidade. Quanto mais com dinheiro público. Aliás, o senhor pediu como vereador, eu pedi como cidadão pela ouvidoria, pelo Fala BR, eu quero saber todas as sindicâncias, os assuntos e os resultados. Sabe qual foi a resposta que me deram? Procure o fácil. Não vou procurar o fácil. É meu direito como cidadão e eu vou perguntar, eu vou insistir. Pedro, quer um outro? Eu fiz um requerimento de informação perguntando o seguinte, quanto que foi arrecadado com a taxa do lixo? Minha pergunta era essa. Boa pergunta. Quanto foi arrecadado e quanto foi devolvido? Eu nem fui atrás. Foi arrecadado mais de 18, quase 19 milhões de reais. Quanto foi devolvido? Sabe que eles me responderam? Que foram atendidos com a devolução 647 munícipes. E o valor? Mas não diz o valor. Tá aí, o senhor pode requerer de novo. Agora, não, eu vou requerer não, só vou dizer, olha, talvez vocês tenham esquecido de nos informar sobre essa pergunta. Eu vou, no mesmo pedido, eu vou devolver lá. Se eu voltar de novo, eu vou entrar com uma ação judicial para poder ter essa informação. Sobre todos os contratos da prefeitura, literalmente todos, são contratos que estão às escuras, são contratos que a gente não consegue, você faz uma pergunta, responde de um outro jeito. Agora, por exemplo, a cidade está sendo invadida aí por câmeras com uma placa azul dizendo área de monitoramento por câmera. Só que o monitoramento por câmera tem flash, tem 2 câmeras bem posicionadas e tem aquele corte no solo que é quando o veículo passa para acionar. Será que... Tá multando. Será que quem está colocando isso acha que a população é boba? É óbvio que isso aí depois vai sair essa placa azul e vai entrar uma placa de velocidade lá para poder multar, né? O nosso colega lá da Câmara, Arinaldo Silva, fez uma pergunta interessante. Sua opinião sobre a proposta do presidente Tiziano de sessão itinerante? Eu acho boa a proposta, não acho ruim, Ari, mas eu acho que tem que reforçar a segurança, viu? Porque dependendo do bairro que for, tem que levar uma equipe de segurança, porque tem bairros aí que estão, vários, né, várias regiões que estão totalmente abandonadas, né? Mas eu acho interessante, quanto mais participação popular, quanto mais o povo estiver próximo das decisões, eu acho que a gente faz a política de forma assertiva. O senhor está falando como vereador, né? Mas imagina a situação do funcionário da Câmara. A sessão vai ser lá do presidente Dutra amanhã. Lá no céu, presidente Dutra. E aí? Ele é obrigado a ir até lá? Se desloca para lá. Então. Qual a estrutura que se tem? Então, exatamente. Então, ou seja... A TV Câmara vai transmitir como? Tem sinal? Então, já para com isso.
Eu acho que é muito trabalho para pouca alegria. Eu não vejo alegria nenhuma nisso. Até porque aqueles bons tempos da Câmara, de debates intensos, Exato. do pinga-fogo, de um falava, outro falava, levantava dados, na próxima sessão o vereador vinha mais preparado ainda porque ele levantava e vamos debater e tal. Na verdade, às vezes eu fico ali até depressivo, viu? Porque eu fico olhando cada situação que tem. Pegue agora. Nós estamos há 2 semanas, essa semana, 2 dias, 2 sessões, sem ter a participação efetiva lá dos vereadores, que tem a ver com a crise aí com o vereador Brinquinho? Tem, mas tem a ver com esse projeto da Secretaria de Fazenda que quer dar plenos poderes para o secretário. E a base aliada não está muito disposta a votar. Não está muito disposta a votar nisso, então fica esse constrangimento. Então imagina isso, como é que tem esse comportamento num bairro na periferia. Então eu acho muito... que a gente tem que pensar bem. Eu acho que Eu acho arriscado. o legislativo ele tem que ter uma função... Não, eu sou a favor de fazer, viu, Pedro? Sou a favor. Mas eu acho que ele tem que ter uma função de cada vereador fazer uma autoanálise, viu? Para poder saber se está contribuindo de forma que está contribuindo. Por um lado, também, para mim, tanto faz como tanto fez. Mas eu acho que no conjunto geral é muito arriscado você fazer uma sessão fora da Câmara. Eu acho. Por uma questão de segurança, não só os vereadores, né? De quem trabalha. Porque muitas pessoas não vão entender a dinâmica do legislativo, né? Se muitas vezes a gente está lá e não entende... Então, é muito complicado isso aí, é muito complicado. Tanto que é uma ideia que eu nunca vi acontecer em nenhum lugar, né? Sessão da Assembleia, nunca vi. Não é bom, não. Não, o que tem, Pedro, é aquele orçamento, a proposta orçamentária itinerante do Estado. Tem, às vezes faz nas cidades, mas é só orçamento, só discute orçamento. Eu concordo com o seu colega Brinquinho. Mas não é uma sessão, é da reunião da comissão orçamentária. Eu gostei da opinião do seu colega Brinquinho. Seria mais favorável à volta do orçamento participativo. Ah, não, com certeza, com certeza. O orçamento participativo cumpriu uma função, não só de reivindicação, Pedro, mas também de surgimento de novas lideranças. Quantas pessoas, novos líderes não apareceram nesse processo de orçamento participativo? O senhor é São Paulino, né? Sim. O Vigílio quer saber a saída do Rogério Ceni, sua opinião. Já foi tarde, Virgílio. Demorou. Demorou para sair, porque na verdade o Rogério é um ídolo para todos nós que somos São Paulinos, é um mito para nós. Porém, desde a primeira passagem do Rogério, já viu que não é diferente você dirigir o Fortaleza e dirigir o São Paulo. Então eu acho que demorou demais, respeito muito o Rogério, a trajetória que ele teve, mas eu acho desnecessário. Mas eu culpo mais a diretoria do que o próprio Rogério. A diretoria é que inventou isso de trazer o Rogério de novo, enfim, está aí o resultado. Acho que vocês, vereadores da oposição, deveriam se unir e desmascarar essas mazelas desse governo. Minha humilde opinião, Josi Freitas. O vereador é da oposição, mas ontem mesmo eu estava ouvindo ex-petistas reclamando da bancada petista na Câmara, acredita? Bom, como eu sou ex-petista, eu não vou reclamar em respeito aí ao Partido dos Trabalhadores e os amigos que eu tenho lá, né? Mas tomara que haja prévias, né? Só pela torcida. É prévia, vou assistir de camarote. Só um cafezinho? Só um cafezinho só. Tá bom, obrigado, vereador Edmilson, pela participação. Obrigado, Pedro, mais uma vez, obrigado. 18h44, produção.